Olá, senhores, olá, senhoras, tudo bem, gente? Olá a todos, professor Gabriel Menezes aqui, tá, de Geografia. E hoje nossa aula basicamente sobre geopolítica das águas, que na verdade a geopolítica das águas na verdade, tá, uma estrutura aonde a gente está falando sobre o balanço de poder entre os países em relação ao uso da água. Ou seja, a ideia é a gente pensar a água como um recurso finito, um recurso que é fundamental para a sociedade, para a economia, tá? Para o meio ambiente, e que como recurso finito tá, e mal distribuído, os países têm que fazer uma certa competição para chegar, tá, no acordo comum com essas águas e, claro, também, indiretamente, disputam essas águas, tá, para maior poder de projeção internacional do país, tá? De força do país em relação à comunidade internacional. Vamos lá. Então, assim, como eu falei com vocês, esse balanço de poder entre os países, tá? Que vão utilizar um bem comum. Muitas vezes um rio passa em 2, 3, 4 países, né? E que, na verdade, você ter uma boa gestão desses rios, tá? Desses mares, para todo mundo poder usufruir de uma forma positiva dessa água, é muito importante, tá? Em 2020, teve um problema no Rio de Janeiro, talvez você se lembre, que foi um acidente, tá, com as águas que vão alimentar o rio... Caramba, pera aí que meu 1 minuto de branco, tá, em relação a esse rio. O rio que alimenta o Rio de Janeiro, região metropolitana, tá? Para quem não conhece, pessoal, a Luciana está atrás das câmeras, tá? A Luciana é a nossa auxiliar aqui, dá o branco que ela já vê na hora, é solução para toda obra, tá? Guandu, muito obrigado. Então o rio Guandu, pessoal, ele é alimentado por outros rios. E aí, como aqueles rios não eram bem tratados, tinham grandes dejetos dentro deles, tá? Aqueles dejetos vão impactar em quê? Na utilização da água do rio Guandu, que é alimentada por esses rios. E aí eu tive a tal da geosmina, né? Que é aquela substância dentro da água que gerou gosto, que gerou cor, que gerou, né, todo ali um problema dentro do Rio de Janeiro, né? Que a gente ficou quase um mês ali sem tomar água direito. Né? A gente achou que ele estava ruim, né? Logo depois veio o corona para mostrar que sempre pode ficar pior. Isso é para você ficar relaxado, ficar contente, porque sempre pode ficar pior, tá bom? Beleza. Então, como eu falei com vocês, pessoal, a água sendo um recurso finito, tá? É importante que haja uma boa gestão e responsabilidade sobre essa água, tá? Para que todo mundo possa utilizar de forma cooperativa, tá? Só que, infelizmente, nunca é assim e geralmente não é assim mesmo, tá? Observa esse mapa. Espero que esteja para observar direitinho na imagem, tá? Pessoal, isso aqui, na verdade, é um mapa que eu trouxe sobre tipos de escassez de água, né? Ou seja, aonde tem muita água, onde falta água no mundo. Então, por exemplo, tá aqui em azul mais claro, né? Acho que o azul aí que nós temos além do oceano, é o país que tem pouca ou nenhuma escassez. Por exemplo, no caso do Brasil, no caso da Argentina, né? Paraguai, Uruguai, enfim, são países sem muita água que não se preocupam nunca com isso. Por isso que o brasileiro toma 3, 4 banhos por dia, porque ele tem muita água, então, né, o bom e velho, olha, não tô nem aí, porque afinal de contas eu posso fazer isso. Agora, vai pegar um europeu. O europeu, por exemplo, pessoal, tá aqui em azul. Você tem água? Tem água. O negócio não é que você não tem água. O negócio é que para poder você ter água num país europeu como a França, por exemplo, o tratamento de água, o sistema de água para funcionar é tão caro, mas tão caro, que o banho é muito caro também. Então você pega um país frio, com uma água muito cara, né? Você acaba gerando uma população que toma poucos banhos, né? Não é que o cara seja porco, é porque, na verdade, a estrutura do ambiente acaba não favorecendo esse costume, né? Nós temos aí um costume claramente derivado, né, da questão ali indígena, que tomava banho direto nos rios, né, nos mares, nas cachoeiras, e, portanto, o Brasil tem essa mania. Agora, quando você pega, tá? Por exemplo, a África. Gente, a África tem escassez de água oficialmente. Se a gente pegar o Saara, essa região aqui de cima da África, você sim tem escassez. Mas quando você pega todo o centro da África, o problema não é escassez de água. É escassez o quê? Econômica. Falta condição, falta acesso, falta investimento governamental, falta salário para que as pessoas tenham acesso de fato à água. É muito triste. É bem triste, tá? Mas a realidade é que isso acontece de forma muito grosseira na África. Vou mostrar mais fotos depois para a gente ter uma noção basicamente do que nós estamos comentando, tá? O Oriente Médio não tem água nenhuma, né? Parte da cidade da Austrália também não tem água nenhuma, tá? A Índia tem muita pouca água. Então, assim, pessoal, a água, ela é um ativo. O que é um ativo? É um recurso que a gente consegue colocá-lo com muito valor para alguns países. Ainda mais os países que não têm muita água, por exemplo, na América Latina é o caso, tá? Peru, Chile, tá? Cara, a água é uma coisa fundamental de você ter para qualquer tipo de desenvolvimento social, beleza? E, inclusive, isso pode gerar disputas ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Beleza. Pessoal, um outro item que eu acho que eu acabei de passar aqui Ah, não passei ainda não. Tá, é no próximo item. Eu
vou falar sobre disponibilidade, né, de água no mundo. Então, quando a gente pensa em água no mundo, tem alguns valores que a gente tem que pensar. São eles, por exemplo, quase 70% das águas se encontram congeladas ou cumes de altas montanhas pelo congelamento daquela água, né, de cima da montanha. Resumo da história, eu tô falando que, na verdade, tá, 2/3 da água do mundo, tá, um pouco mais de 2/3, né, tá basicamente impossível de você ter acesso. Aí eu pego depois, faço o quê? Localizo no subsolo os 30% de água que a gente está falando, né? Então, caramba, eu basicamente, se eu aproximar os dois números, pô, 70 e 30 dá quase 100%. Quer dizer, eu tô falando que boa parte das águas são impossíveis de serem acessíveis, cara. Então você tem que, na verdade, ter acessibilidade ao quê? 0,9% em reservatórios como nuvens de vapor d'água que você não consegue captar de forma muito clara, e o que sobra, que é 0,3%, é que é disponível para você ter um acesso claro e consumir. Pessoal, eu escuto muitas vezes na mídia, até mesmo às vezes em sala de aula, o discurso, poxa, vai faltar água. Não vai. Água nunca vai acabar, porque a água é um ciclo, então ela, quando em teoria chega ao fim, ela está evaporando. Então ela evapora, forma nuvem e depois volta a acontecer. O problema não é a falta de água. O problema, na verdade, é o quê? É a falta de água potável. Essa água com acessibilidade dentro dos 0,3% disponíveis, talvez alguma parte aqui em cima, em termos de reservatório, há uma parte que, na verdade, do aquífero também pode ser utilizado, mas o ponto é esse. Eu tenho muita pouca água potável disponível. Até porque, veja, esses dias que eu tenho disponibilidade de utilizar água, eu jogo esgoto, aí cai, sei lá, mercúrio, que é utilizado em mineração. Não, o mercúrio, ele segura o ouro, tá? E aí, quando o mercúrio segura o ouro, o que está acontecendo? Cara, você está contaminando aquele rio, tá, com mercúrio, né? O ouro ele vem passando no meio do rio, tá? Ele vem caminhando, como se fosse andando junto com a água do rio, e aí você joga o mercúrio para segurar o ouro. Só que aquele mercúrio fica na água também. Aí quem come mercúrio, que é altamente tóxico, né? Pode gerar problemas como câncer. Quem come aquele mercúrio é quem? O peixinho. E aí você vai para quê? Sei lá, vai para Búzios, vai para Angra, vai para qualquer canto, né? Você faz o quê? Come também peixinho. E aí você fica cheio de mercúrio, com maior possibilidade de câncer. Então assim, olha só o problema. Eu tenho pouca água e dentro dessa água eu ainda tenho, tá, má gestão dessa água. Pessoal, isso me faz lembrar um outro problema que também é o estresse hídrico. O que é o estresse hídrico, gente? É a ideia de que alguns países eles têm muita demanda por água, eles têm pouca água disponível. Pode ser, até ser que o rio tenha grande quantidade de rios, né, águas abundantes, mas se a demanda por água for muito grande, gera um problema muito grave, tá? Gente, observe o seguinte aqui. Boa parte do mundo, Europa, Oriente Médio, China, Índia, tá? Mongólia, Austrália, esses países aqui estão todos em estresses hídricos, pessoal. Estão em estresse hídrico, né? Desculpa. Então veja o problema, tá? Hoje o mundo começa cada vez mais a disputar água, tá? Porque, claro, você pode ter arma, você pode ter dinheiro, você pode ter ouro, você pode ter o que você quiser. Amigo, ficou sem água, você morreu. Então você não tem como ficar sem água. E alguns países hoje já disputam claramente, tá, isso que a gente chama de ativo. O que é um ativo, para a gente relembrar? O ativo nada mais é do que essa substância que tem valor para as pessoas, que você consegue fazer o quê? Gerar renda com aquilo, ou ter com aquilo ali um desenvolvimento, ter mais economia, mais saúde, tá? E por aí vai. Legal. Pessoal, o que acontece nessas águas disponíveis que acabam dificultando o acesso à água? A primeira coisa é o quê? Aumento da necessidade de alimentos. Então veja, a ideia de cada vez mais no século XX e século XXI eu ter maior produção de alimentos, pessoal, vamos lembrar o seguinte, quando nós estávamos em 1902, eu tinha alimentos, tá, em torno ali, alimentos não, desculpa, de pessoas, em torno de 2 bilhões de pessoas em 1905, 1906, no início do século XX. Hoje nós estamos chegando em 8. Tá? Daqui a pouquíssimo tempo chegaremos em 8 bilhões de pessoas. Então eu tô falando que dentro de um século eu tive, tá, o quádruplo de pessoas, aumentou bizarramente. E aí, claro, eu tenho que ter o quê? Mais alimentos. Com mais alimentos, tá, cerca de 70% da nossa água utilizada no mundo vai para quê? Para a produção alimentar. Por quê, pessoal? Porque eu vou ter que regar, né, a meu cultivo, vou ter que fazer aquela, né, irrigação, por exemplo, daquele cultivo, tá? Enfim, aquela água, quando chega no alimento, ela entra parte e outra parte ela evapora. Então tá sempre que tá ali o quê? Regando aquele cultivo. Então isso leva muita água, demanda muita água. Outra coisa, pecuária, cara, é outra coisa também que é bizarra. Por que a pecuária demanda tanta água? Não é só o boi lá beber água lá, e vamos que vamos? Não é tão fácil assim, tá? O boi, pessoal, tem que ter água limpa para ele. Então essa água tem que estar sempre sendo renovada. O boi tem que ter o pasto. Então para ter o pasto funcionando, tem que ter o que também? Eu tenho que ter a irrigação daquele pasto, tá? Por exemplo, eu trouxe um exemplo pra gente que é o couro.
Cara, o couro é uma coisa bizarra, tá? Porque o couro, pessoal, ele... Eu não tô lembrando agora assim, exatamente eu tinha anotado aqui, e se não me engano, tá? É isso mesmo. É isso que eu estava lembrando. Quando você pega 1 kg de couro, 1 kg de couro, tá? Eu estou utilizando 16,6 mil litros de água para poder fazer 1 kg de couro, tá? Couro você utiliza na bolsa, bonitinho, né? Louis Vuitton, né? Casaquinho bonitinho, bacana, pau, utilizando no inverno, custa R$ 4.000, bem legal. Pô, 16 mil litros, cara. É coisa a peça. É muita coisa. Bom, falta de saneamento básico, então vai ter o quê? Pouco oferecimento de água, de esgoto, tá? E aí, por exemplo, vamos supor, eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Pessoal, minha família é da roça, tá? Minha família vem do interiorzão de Minas Gerais. Eu já tive, por exemplo, um namoro em que a menina também tinha família na roça. Isso era muito comum de ver. Você tinha um cano em que se pegava uma água de uma tubulação aleatória e esse cano era pego de forma indireta, de forma informal, né, de forma não legalizada, e era levado até a casa. Sabe o que acontecia na casa? Aquele cano não tinha registro. O que eu falo de registro? Aquilo que fecha e abre, é a torneira, não tem registro. A água chegava lá o tempo todo. A água parava de jorrar? Não. Ah, professor, ficava 24 horas jorrando? 24 horas jorrando. Então, agora você imagina, pessoal, em 1 minuto, com aquilo jorrando, a gente enchia um balde. Imagina 24 horas. Sem falar, por exemplo, de que muitas vezes eu tenho uma má gestão desse sistema. Gente, durante algum tempo da minha vida, eu fiz faculdade numa universidade chamada Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu morei em Seropédica, que é uma área metropolitana do Rio, longe, mas muito longe, mas longe de verdade, tá? Pra quem já viu Star Wars, conhece aquele termo so far away, né? So far away. Era Seropédica onde eu morava. E aí os canos da SEDAI, inclusive, que colocam água na tua casa, saíam basicamente de Seropédica, na real saiu de Nova Iguaçu, por onde passa o Rio Guandu, que eu acabei de comentar, a Luciana, né, me ajudou de forma muito importante aqui. Veja, o que eu via, tá, de tubulação drenando água, drenando não, desculpa, né, mas vazando água, mas assim, não era um vazamento de uma gotinha, tá, de ficar ali saindo um pouco d'água, não, era de jorrar água, que inclusive a população que não tinha saneamento básico fazia o quê? Isso eu vi, eu não tô brincando com você, isso era habitual. O cara pegava um shampoo, pegava um sabonete qualquer e ia tomar banho no cano. É sério, sabe, parece uma coisa bizonha, mas gente, isso aqui é a realidade de muitas áreas periféricas do Brasil. O cara toma banho no meio do cano, meu irmão. No meio do cano. Por quê? Porque o cara não tem cano em casa. Ou, sei lá, se tem, não ganha dinheiro para poder pagar a conta de água direito, né? Ou a água é gato, porque também, enfim, não tem condição de fazer um estabelecimento de estrutura sanitária. Então, a desigualdade, pessoal, também favorece que eu tenha uma péssima gestão das águas no Brasil, por exemplo. Lembrando que no Brasil a gente não paga pela água, tá, pessoal? A gente paga pelo quê? Pelo tratamento da água. Só que o tratamento é ineficiente no caso do Brasil, no Rio de Janeiro então é pior ainda, tá? É ineficiente, ele é caro, ele tem muita perda, cerca de 30% da água toda que a gente produz, pessoal, ela é perdida no caminho. Vazamento, o nego tomando banho lá no meio do cano, tá? É nesse nível. Então assim, pô, brabo, né? Muito brabo. Sem falar que nossos canos são antigos. E aí, a água, quando ela é tratada, ela sai muito boa, tá? Você deve ter visto algum filme americano, que o pessoal tá lá fazendo filme e tal, pá, tá ali tomando alguma coisa, quer tomar uma água, o cara não vai na geladeira, ele pega na torneira. Por que no Brasil não se faz isso? Porque o tratamento em si não é ruim não, gente. Ih, desculpa, eu tô aqui passando já adiante. O tratamento ele não é ruim. O que, na verdade, é ruim é o sistema de tubulação, tá? De saneamento daquela água, que é tradicionalmente muito complicado. É um cano de ferro extremamente ferrujado. E aí, sim, aquele ferro tradicionalmente faz o quê? Ele joga a ferrugem dentro da sua água. Então, você não pode tomar aquela água sem filtragem antes, tá? Às vezes também vem com muito cloro, mas esse é o ponto. Tô falando que, na verdade, todo o sistema de saneamento é frágil, por isso, então, eu não consigo ter uma boa distribuição de água dentro do Brasil. Empresa, por exemplo, que, cara, faz esgoto in natura, né? O que tem de empresa bonitinha, bacana, politicamente correta, super legal, que vai lançar o esgoto, tá? De forma natural dentro de um rio, pô, é bizonho. Só pra te falar como é que eu tô falando, como é que o que eu tô falando é verdade. Então, por exemplo, pessoal, a ideia de má gestão, aliás, de lançamento de esgoto in natura, tem muito a ver, por exemplo, com a Lagoa Rodrigo de Freitas. Por quê? Pessoal, a Lagoa tem um problema. Tá? A lagoa, ela tem uma pequena abertura, tá? Para dentro do oceano, na verdade para fora, né? Que é a foz ali da lagoa no oceano, e isso faz com que a água ela não circule muito bem. Então a água tem um nível de oxigênio muito baixo. Por quê? Porque a água não circula, não tem onda, né? Então ali já é ruim para o peixe. Aí você pega, por exemplo, durante janeiro, tá? Que tem mais chuva, né? Enfim,
é mais quente, favorece a proliferação, por exemplo, de alga, cara, o que você tem para ajudar, né, esse processo todo de esgoto é muito bizarro. Eu tô falando de que é só indústria? Não, gente, Gávea, tá? A Gávea tem indústria? Quase não, né? A maior parte é o quê? É estabelecimento comercial, é prédio, é residência maravilhosa, caríssima, você pagaria, né, 5 vidas suas, né, e ainda de repente teria que fazer algum serviço adicional para poder pagar o apartamento e que você não consegue ter um mínimo de saneamento básico. E aí você fica pensando, bom, de quem é a responsabilidade? Muito se faz, inclusive, na mídia, né, e acho que entre os grandes poderes, a responsabilidade sobre o pobre, que joga, por exemplo, né, lixo na rua, que joga esgoto in natura da comunidade. Tudo bem, é um problema? É um problema. Mas quando você pega quem tem dinheiro, quem tem estrutura e faz isso, me parece que é a responsabilidade de se conhecer o que tem que ser feito e não fazer, me parece muito maior e é muito normal você encontrar isso, tá? Muito normal mesmo. No caso que a gente está falando, por exemplo, lá do Rio Guandu, galera, a água estava cheia de organismo, por quê? Porque boa parte dos sistemas das cidades, o Guandu está aqui embaixo, tá? Imagina a Seropédica, Nova Iguaçu. Aí você sobe a Serra do Mar, tá? E aqui em cima você tem cidades como Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda. Essas cidades aqui estavam poluindo lá embaixo. Então, olha só o problema. E quem polui era só a população? Não, eram as indústrias que geralmente ficam o quê? Do lado dos rios. Tá? Dos rios, na verdade. Então esse é um problema. Só para dar uma ideia para vocês como é que o negócio é muito mais complicado, tá, do que a gente imagina. Inclusive o Rio Paraíba, que é um dos rios mais importantes do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Tanto que eu tenho a região ali do Vale do Paraíba, que é essa região que eu acabei de falar, Resende, né, Barra do Piraí, Volta Redonda, por aí vai. Pessoal, ainda quando a gente fala de má gestão das águas, eu tenho o quê? Pô, o cara foi fazer a mineração, eu já tinha explicado isso para vocês, né? Pô, pegou mercúrio para poder encontrar o ouro dentro do rio. Pô, esse mercúrio parte indo lá pro peixe, que depois você come, depois você pega o câncer, né? Ó, uma coisa maravilhosa. Peixe fritinho, vem o câncer junto, embutido. É uma delícia, recomendo bastante, tá? Brabo, né? Bom, então é isso, tá, pessoal? Alguns exemplos que eu trouxe aqui de como, na verdade, tá, a nossa água é muito mal gerida. Pessoal, Rio Tietê, tá? O principal rio de São Paulo. Olha isso aqui, cara. Tá vendo? Né? Tem várias espumas aqui. Pessoal, isso é, ironicamente, detergente, tá? É detergente no sentido de alguém que pegou detergente IP e saiu jogando? Não. Isso aqui é produto de limpeza, isso aqui é produto feito em indústria, isso aqui é o próprio esgoto domiciliar, que não é tratado e faz o quê? Proliferar atividade de bactérias no meio da água, tá? O que é um problema grave, tá? Isso aí em São Paulo hoje é menos comum, mas há um tempo atrás era habitual, ano a ano, esse processo, tá? De formação de bolhas nas águas superficiais, tá? Outro problema, isso aqui não está muito ligado à água, mas também impacta na água. Quando você tem regiões, tá? Construções do lado dos rios, o que está acontecendo, pessoal? A ideia é que essa vegetação aqui, por exemplo, a gente chama de mata galeria ou mata ciliar, ela segure, por exemplo, a terra que está nas encostas aqui, seja de um lado, seja de outro. Mas quando você tira aquela vegetação, você desmata, aquela terra, não tendo mais algo que segure ela, o que acontece? Cai no meio do rio, tá? Aqui você ainda tem uma coisa pior ainda, que é um rio que a gente chama de um rio assoreado, é um rio que tem muito sedimento das partes, tá, da margem, tá, e que caem aqui dentro. E o pior, olha a água escura. Pessoal, isso aqui é tipo, sabe de onde? Regiões do extremo da periferia. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está pensando na Nova Iguaçu, a gente está pensando, por exemplo, em Paracambi, Japeri, que a população não tem saneamento básico, ela faz o quê? Joga in natura direto, tá, no riozinho local, que gera, claro, além de doença, bichos circulando, né, mosca varejeira, né, dentre outros. E tem gente que toma banho, isso aqui, vou mostrar logo mais uma foto para vocês, tá? Eu ainda vou ter o quê? Pô, rio assoreado, a água não consegue passar. Cara, se a água não tá passando aqui, o que ela vai fazer? Pô, não passou, ela vai ter que sair para algum lugar. Então, se a água ela fazia antigamente um processo em que ela estava ali embaixo passando, mesmo quando chovia, se agora aqui embaixo tem terra, o que vai acontecer? A água sobe. Gera o quê? Inundação. Putz, problema gravíssimo, tá? Para todo mundo. Gente, olha isso aí. Pô, lançamento de esgoto in natura, tá? Olha o nível da água. Não tô falando de uma gotinha, não. Não é um esgotinho ali que passa ali lentamente, não. É esgoto aqui dos piores, tá? Ah, professor, mas aí sei lá, minhas fezes saem ali. Quem dera foi só suas fezes. Suas fezes ainda são uma condição natural. Você tá falando ali de detergente, tá falando ali, por exemplo, cara, o que as pessoas jogam? Gente, vamos lá. Vou dar uma ideia pra vocês. Eu morei debaixo de uma comunidade durante algum tempo e o sistema de esgoto da comunidade passava pela minha casa, tá? Vocês vão perceber que eu tenho várias histórias da minha vida. História não falta. Bom, resumo da história. O esgoto, então, da comunidade passava pela minha casa, que era embaixo dela.
Pô, uma vez minha casa entupiu de esgoto. Por que a minha casa entupiu de esgoto? Mas entupiu mesmo, tá? Sala, corredor, quarto e banheiro ficou cheio de esgoto. Esgoto contendo tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Entrou na minha casa. Por que minha casa ficou entupida de esgoto? Porque tacaram, sabe taco de chão? Aquele taco que geralmente de taco de piso, você bota vários tacos para fazer um piso de madeira? Lançaram um taco no meio da privada de algum lugar. Taco. Já vi cotonete, já vi taco, já vi faca. Eu me pergunto como é que uma faca foi para lá. Me pergunto muito isso. Né? Já vi mais alguma coisa? Já vi mais alguma coisa. Né? Fala. Luciana sempre me ajudando como sempre. Fala, Lu. Chefão da PUC, tá, pessoal? Uma das faculdades que nós temos o maior prestígio aí no Rio de Janeiro. Uhum. No final desse rio, já teve sofá. Vamos lá. Pois é. Eu tô falando de uma universidade, pessoal, localizada na Gávea, tá? Gávea é um dos bairros mais caros do Sudeste. Não tô nem falando do Rio, do Sudeste. Uma universidade de ponta, de elite. Só estuda lá quem tem mínimas condições, tá? Pelo menos intelectuais falando, né? Tem uma prova difícil, né? É cara o acesso, né? É para a mensalidade. No meio da Gávea, a Luciana tá me falando que já teve o quê? Sofá, o que mais? Cadeira, geladeira, tá aqui falando, né? Cadeira, geladeira, sofá. Eu já vi defunto, tá, pessoal? Já vi defunto. Começou a cair, eu moro na Tijuca, tá? Pra quem conhece Tijuca aí deve saber muito bem. Tem o Rio Maracanã que vem lá do alto, né? Da Tijuca, né? Do alto ali da Boa Vista. Choveu muito, possivelmente alguém jogou um cara dentro de uma região lateral aqui, um defunto, tá? O cara que foi morto. A água subiu, pegou o cara, levou junto. E foi lá o cara lá, no meio da água. Eu tinha ali uns 15 anos, na hora eu gelei. Tinha que ter feito o quê? Ligado pra alguém, pra polícia, falou que tem um defunto. Eu só olhei, fiquei travado e fiquei olhando o defunto, né? Seguir o seu caminho, né? Porque todos seguem seu caminho, até inclusive o próprio indivíduo tá falecido. Beleza. Vamos lá. Gente, um outro exemplo muito comum das periferias aí. Riozinho, passa ali no meio, pá, o cara vai lá, pega o garotinho. Às vezes famílias entram ali, tomam um banho, tá, lava uma calcinha, né, lava uma cueca. Pessoal, eu tô falando de uma região extremamente comum. Isso aqui, se não me engano, tá? Se não me engano, isso aqui no Brasil, pessoal. Eu não lembro agora de cabeça, mas poderia ser qualquer outro lugar, Índia. Tem Estados Unidos? De forma muito breve, mas tem, tá? Olha isso. Então, a água também é uma condição fundamental para a sociedade e para a sua geopolítica. Vamos lá, dar um exemplo agora mais político do nosso uso da água. Pessoal, nós temos, por exemplo, no Brasil, 2 tipos de aquíferos, como se fossem grandes lençóis freáticos que estão lá embaixo do chão e que funcionam como se fosse uma esponja, tá? Que sugam a água da superfície e que mantém aquela água ali parada. Então é um grande dispositivo, é um grande reservatório de água pra gente. Quando eu penso aquífero Guarani e Alter do Chão, eu poderia manter por 5 anos a população mundial bebendo água. Estou falando do mundo, estou falando de 8 bilhões de pessoas bebendo com tranquilidade. Isso está tudo aonde? Brasil. Então, eu estou falando de um país, pessoal, que tem maior disponibilidade hídrica do mundo. Se um dia a gente faltar água potável, quem é que vai ser a referência de água? Brasil. E aí eu tenho um problema. Porque eu duvido muito que alguém vai respeitar o Brasil, tá? Se faltar água no mundo. Porque a água se torna uma condição fundamental para a sociedade. E aí é o ponto, né? Como é que essa geopolítica da utilização dos aquíferos no Brasil se torna uma condição viável, né? Sem falar, por exemplo, pessoal, que o aquífero Guarani, por exemplo, gera dificuldades entre Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Porque, vejam, o aquífero é uma coisa só entre esses países. Então, por exemplo, se a Argentina pegar esse aquífero, tirar a água dele, não tratar dessa água e, por exemplo, poluir essa água não fica só na Argentina, não fica no Brasil também. Então, qualquer país aqui que fizer mau uso da água, não tiver uma estrutura de regularização da utilização daquela água do aquífero, eu estou gerando conflitos, guerras entre esses países, talvez daqui a alguns anos, tá? Outro exemplo. Gente, já tinha falado aqui, no caso do aquífero, uma outra lógica. Quando eu pego, por exemplo, a Bacia Platina, né, a Bacia do Rio da Prata, que pega boa parte desses aqui, tá, que vem ali do centro-oeste, sul do Brasil, pega a Argentina, pega o Uruguai, pega o Paraguai. Guerra, inclusive, do Paraguai, que aconteceu no meio dessa região aqui de bacia hidrográfica, desculpa. O que está acontecendo, pessoal? A ideia é que a gente vai utilizar durante muito tempo esses rios para fazer o quê? Negócios comerciais entre os países, tá? Então, realmente, essa região aqui é extremamente fundamental nesse sentido, tá? Outro momento em que a água se torna fundamental, Nordeste, pessoal. A região do Sertão, vocês vão ver isso no ano que vem com mais calma,
eu tenho um problema de água. Só que a falta de acesso às terras, onde eventualmente você encontra água, é muito maior que a questão da própria falta de água. Então quem tem terra boa tem água, quem tem terra ruim não tem água. Quem tem terra boa, quem tem dinheiro, quem tem terra ruim é quem não tem dinheiro. E aí eu tenho uma questão muito problemática dentro do sertão, que é, o problema não é a seca, mas sim o quê? A cerca. Ou seja, o problema não é a falta de água, mas a disponibilidade de terras, a concentração de terras na região do sertão, tá? Que é lá no Nordeste, no interior do Nordeste. E aí, assim, pessoal, pra gente ver como é que o negócio realmente fica muito sério, eu tenho países que realmente brigam, eles brigam, tá? Por causa de água. Um exemplo, por exemplo, são os países do Oriente Médio, que incluem Jordânia, Israel, a região da Palestina, Síria, Líbano. Pessoal, essa região, ela utiliza uma água de forma comum, com o principal rio da localidade, que é o quê? O Rio Jordão, tá? Esse Jordão que nasce lá nas colinas de Golã, na região ali, tá? Da Síria, enfim, você pode ter uma região ali até lá em cima, com um pouco de água para outro lugar, mas enfim, nasce ali na fronteira ali entre Líbano, Síria e Israel, tá? As colinas de Golã. Pessoal, então, veja, eu tenho um rio inteiro para ser utilizado para essas populações que eventualmente se odeiam. Quando eu penso, por exemplo, tá nesse país aqui que tá meio torto, né? Esse país, ele é torto, chamado de Israel. Cara, Israel, tá? Por exemplo, não tem muito acesso a essa água. Boa parte dela está concentrada aqui embaixo no Mar Morto. O que acontece? Israel, tá? Fica o tempo todo forçando a ocupação de uma região chamada de Palestina. Não vamos entrar nesse mérito agora, essa matéria é de 9º ano para vocês, tá? Mas são países como Palestina e Israel, tá? A Palestina não é muito bem um país, mas enfim. Vamos imaginar que seja. A história é muito longa, tá? Palestina e Israel saem o tempo todo no tapa, na briga. E o que vai acontecer? Boa parte desse motivo de briga também está ligado ao quê? Ao uso da água, tá? Porque Palestina, que não se dá bem com Israel, tem acesso a boa parte da estrutura de água que acontece nessa região. Sem falar de Síria, Líbano, né? Outro exemplo, cara, Rio Tigre e Eufrates, pessoal. E Eufrates, desculpa. Vejam que o Rio Tigre e Eufrates, eles passam por várias questões. Eles nascem na Turquia, tá? Passam aqui pela Síria, atingem o Iraque, por exemplo, e também, tá? Vão desaguar aqui próximo ao Golfo Pérsico, tá? Uma região chamada Chatal Árabe. E aí, detalhe, veja que a saída desse rio coincide entre a fronteira de Iraque e Irã. Então, durante algum tempo, pessoal, por exemplo, durante a guerra Irã-Iraque, uma guerra que durou 10 anos entre os dois países, a disputa era basicamente sobre o quê? Sobre o acesso à navegação dentro desses rios para fazer o quê? Para exportar o petróleo produzido no Oriente Médio em direção aos países, por exemplo, europeus e, claro, tá, da América também. Para a gente fechar, olha o Rio Nilo. Cara, o Rio Nilo, para mim, é a maior definição de problema geopolítico da água. Porque, pessoal, olha só essa imagem. Gente, o norte da África é extremamente desértico, tá? Muito desértico. Quando você olha essa imagem aqui, isso aqui não é meramente um traço aleatório como se fosse cordão umbilical no mapa. Isso aqui, na verdade, pessoal, é o que a gente chama de as áreas marginais, as margens do rio Nilo. Como é um rio que tem muita, mas muita capacidade mineral, né? Esse rio, ele hidrata toda aquela região ali, inclusive que pega o Saara, né? E aí uma região que, em tradição, é extremamente pobre, porque é muito seca, não dá para fazer nada. Nas margens do Rio Nilo eu vou ter o quê? Claro, uma capacidade econômica muito razoável. Então, quando a gente pega a urbanização, as cidades dentro da região do norte da África, boa parte delas está onde? Utilizando aqui as margens do Rio Nilo, onde tem o quê? Por sinal, vegetação. Porque eu tenho água, logo eu vou poder ter também vegetação. Vai lembrar o seguinte? Olha só que loucura. Parte do rio vem de Uganda, parte do rio vem da Etiópia. E aí, por exemplo, quando os rios aqui em cima mexem na água, sei lá, vamos fazer, por exemplo, uma barragem, tá? Essa barragem, por exemplo, impacta no tipo de água, na força da água que chega, por exemplo, no Egito. Então, por exemplo, vou dar uma ideia. A usina hidrelétrica do Egito tem que ter uma força de água que vem daqui. E se constrói, por exemplo, usinas aqui, nessa região da Etiópia, de Uganda, tá? Isso vai impactar na condição que a água vai chegar também no Egito. Então eu tenho problemas geopolíticos gravíssimos, tá, em função disso. Pessoal, por hoje é só. Eu espero ter ficado claro como é que a água impacta diretamente na nossa política internacional e na sua vida. Um abraço e até a próxima.